Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também, Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Conosco também a Oral Center Odontologia especializada e Lapa Reforço de Fundações, na São Vicente 235, fone 33040334. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito bacana. A gente vai falar aqui sobre fisioterapia, mas a gente vai abordar a fisioterapia preventiva. E eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Renato Augusto da Silva, que é fisioterapeuta, o responsável da Clínica Bem-Estar, que muito nos honra com sua presença aqui no programa Conexão, parceiro nosso aqui. Muito obrigado pelo carinho e atender o nosso convite. Está aqui essa noite, Renato. Muito boa noite. Boa noite. É um prazer novamente estar aqui com você. Gostaria de mais uma vez frisar que o programa Conexão deixou de ser há muito tempo um programa apenas de entrevista. Na minha opinião, o programa Conexão é um programa de utilidade pública. Você faz aqui e reflete na cidade de Marília e região, de uma maneira positiva para as pessoas. Então, Obrigado. Um ícone da cidade de Marília já, viu? Parabéns. Fico muito honrado com as palavras. Obrigado. E a gente começa falando exatamente dessa questão da prevenção, né, doutor Renato? Que a gente percebe que a fisioterapia, de uma forma geral, e ao longo dos anos aí, todo mundo associou muito a questão assim, ó, o indivíduo está lá lesionado, tal, precisa se reabilitar, vão procurar um fisioterapeuta que tem bons resultados. Mas ela tem atuado muito de forma preventiva, não é? Assim como a própria medicina busca também ser preventiva. A priori, todo mundo tem essa mentalidade, essa visão da fisioterapia. Machucou, aí procura o fisioterapeuta. Pelo contrário, a fisioterapia preventiva trabalha de maneira profilática. Esta fisioterapia vai evitar que o paciente, tanto de uma maneira imediata ou de uma maneira mais tardia, venha precisar de se reabilitar, de evitar as lesões. Então é muito importante a fisioterapia preventiva e é o tema que nós vamos tentar frisar hoje bem aqui, porque até há pouco você estava comentando comigo, você é um adepto da corrida agora, que virou uma febre, né, na cidade de Marília e no país. E é muito importante as pessoas fazerem todo tipo de avaliação para ver se realmente estão aptas e o quanto essa atividade física pode ser prazerosa e não prejudicial a essas pessoas. Aliás, como é que eu posso agendar, por exemplo, uma avaliação fisioterápica? Ela precisa ser indicada por algum outro profissional? Como é que funciona isso na questão preventiva, Renato? Isso. Qualquer pessoa pode procurar um profissional fisioterapeuta sem precisar passar por um profissional médico, porque o fisioterapeuta é um profissional de primeiro atendimento. É lógico, se a pessoa tem uma patologia cardíaca, uma coisa um pouco mais séria, é importante passar pelo seu médico, já médico até da família, para depois procurar a atenção do fisioterapeuta. Mas qualquer pessoa pode procurar a clínica, avaliar uma avaliação cinesiofuncional, que nós vamos avaliar a estrutura muscular, a estrutura óssea da pessoa para ver se não tem nenhuma lesão articular ou muscular ou algum desvio postural para que a pessoa possa executar a sua atividade física, seja ela um esporte mais de ponta, né, como um atleta, ou aquela coisa prazerosa que é o do final de semana, até o futebolzinho do final de semana. Vamos falar, por exemplo, até frisar um pouco mais a questão da corrida, até porque eu sou parte interessada nisso, mas não é brincadeira, mas é porque a gente sabe também que, você falou bem, hoje tem se tornado assim cada vez mais frequente o número de adeptos, né, à corrida, e a gente percebe assim que muita gente tem ido, uns com uma ideia de performance e tal, mas outros realmente de prazer, de ser algo assim, mas que acaba aos poucos com as corridas que vão acontecendo, a pessoa acaba querendo aprimorar. E aí eu queria que você falasse assim, quais são as vantagens de eu passar por uma avaliação como essa e ter esse conhecimento da minha musculatura e tal, quer dizer, o que eu ganho com isso? A priori nós vamos focar na parte estrutural da coluna. De repente a pessoa tem um desvio muito grande postural e isso pode fazer uma elevação da pelve, né, e trazer problemas articulares. Então a pessoa vai fazer uma marcha errônea, né, a biomecânica está errada, então ela pode claudicar, vai estar forçando mais uma articulação do que a outra. A pisada, de repente a pessoa tem um pé cavo, um pé plano,
né? Uma pisada errada e tem que ser corrigida através de um bom tênis ou até de uma palmilha. Então o fisioterapeuta ele vai indicar o tipo de pisada e aí vai poder indicar o tipo de tênis ou palmilha. E isso vai ajudar muito na corrida porque não vai sobrecarregar a articulação. Quer dizer, aquelas eventuais dores que o indivíduo acaba sentindo quando não passa por uma avaliação, quando não tem esse conhecimento, isso tem a tendência a não acontecer quando ele está bem orientado, né, Renato? Com certeza. Eu quero frisar aqui agora. Eu sei que Marília tem excelentes profissionais de educação física e tem turmas, né, que estão focadas apenas nisso, profissionais que estão focados apenas na corrida. São excelentes profissionais. Só que é lógico, todo aluno que puder passar por avaliação de um profissional fisioterapeuta, ele já chega nesse profissional já sabendo o que tem que falar. Fala, ó, eu tenho um problema postural, eu tenho uma escoliose em S, em C, ó, eu tenho o pé cavo. Então, ele já sabe que já teve uma correção de um profissional fisioterapeuta, então ele chega para a corrida, o profissional pode receber até com maior tranquilidade e automaticamente evita os tipos de lesões que são recorrentes da atividade física. E os resultados são muito melhores, né? Com certeza. Para os atletas, com certeza os resultados virão com as vitórias, e para as pessoas que querem buscar o prazer na sua corrida, aquelas dores recorrentes de muitas vezes... Interrupção de treino também, que isso é muito chato, né? Às vezes você faz uma lesão lá que te impede de correr algumas semanas ou até meses, quer dizer, isso desmotiva demais. Chega muito na clínica para que eu possa tratar, o pessoal falando que está com canelite. Né? É uma terminologia que eu não gosto de usar, tá? Na minha opinião. Vamos falar depois disso. Mas chegam por quê? Por falta de alongamento. Um simples alongamento correto da musculatura que envolve, né, o tibial anterior resolve o problema. Então, se ele tivesse me procurado antes, não estaria sofrendo com a tal da canelite. Então, assim, são itens que, se você faz a fisioterapia preventiva, automaticamente tudo que você vai fazer na área esportiva ou de lazer da sua vida se torna mais prazerosa e você não vai ter as lesões que vão te tirar desse prazer. Com o tempo de conexão, eu já aprendi que it é inflamação, né? Então, você falou canelite, canelite, eu fico imaginando, né, que é uma inflamação na canela, é isso? O pessoal fala, né? Tô com inflamação na canela, né? E é o tibial anterior, que é um músculo, né? Que é um tendão até grande que venha a ser forçado pela falta de alongamento. E provoca dor na parte da canela. Isso, a pessoa sente na tíbia, então, né, popularmente conhecido como canela, então por isso leva esse nome de canelite, né? E aí, isso geralmente é questão de alongamento. A partir do momento que está com a tendinite, com a inflamação, nós temos que fazer o tratamento da fisioterapia convencional. Mas depois a gente ensina esse aluno, esse paciente nosso, né, a fazer o alongamento correto antes da atividade. Aí, de maneira profilática, dificilmente vai acontecer novamente. Aliás, falar um pouco dessa questão de alongamento, que é muito interessante, até os profissionais, os educadores físicos tal, têm insistido muito nessa questão. E eu queria ouvir de você, que é um fisioterapeuta, a importância do alongamento para o nosso corpo. Alguns estudos dizem até que é bom alongar só antes e não depois. Outros já defendem que não precisa alongar antes e alongar depois. Outros defendem, né? Como ex-atleta do karatê, você sabe, foi muitos anos da seleção brasileira, né, defendendo nosso país com muito orgulho. E o alongamento é imprescindível para aquecer a musculatura e evitar lesões. Né? E eu falo isso porque hoje eu tenho 45 anos, continuo praticando arte marcial e dificilmente... na minha carreira eu tive algum tipo de lesão, né? E hoje com 45 anos eu corro, continuo treinando karatê e não sinto. Por quê? Porque a musculatura é muito bem alongada. Um músculo alongado, ele é um músculo forte, dificilmente vai ter uma contratura, uma distensão. Então é imprescindível alongar. E através do alongamento, né, vocês evitam o tal do encurtamento. Esse encurtamento é que leva a má postura, tanto na hora do sentar, na hora do deambular, que é o andar, ou até na corrida. Essa questão, por exemplo, a gente vai perdendo, Renato, o alongamento é algo que a gente precisa dar sequência, você perde aquilo que você conquista depois de um tempo, isso. Como é que é isso? O alongamento, por isso que quem treina alongamento, quem perdeu um dia, precisa de 3 para recuperar, automaticamente nunca mais recupera. Então não percam seus treinos, né? Sejam assíduos no que você está fazendo. E o alongamento ele vai preparar a musculatura para exercer aquela função ou até exacerbar aquela função, seja da corrida, seja da luta, seja do futebol. Então é imprescindível alongar. Tá? O que nós vamos perdendo com o tempo?
massa muscular. Por isso que nós temos que fazer um trabalho de força muscular sem agredir a articulação. Existem vários tipos de exercícios, tá? Então, existe uma palavrinha que é especificidade. Cada pessoa é única. Então, nós temos que trabalhar a pessoa, por isso que existe avaliação. A gente avalia a pessoa porque, de repente, a sua canelite é diferente da minha. Por quê? Você é muito mais alto do que eu. De repente é mais forte do que eu, então são musculaturas mais pesadinho, né? As musculaturas são diferentes. Então, nessa especificidade, eu preciso o quê? Fazer uma avaliação para saber o tipo de treinamento, o tipo de alongamento que vai ser específico para aquela atividade que o senhor está fazendo. Então, isso é muito importante, a avaliação. A gente percebe assim que a questão do alongamento, você falou bem, tem gente que defende o antes, outro só depois, enfim. Mas uma realidade é que assim, quando você não faz o alongamento e pratica atividade física, é muito frequente você sentir dor depois, né? Sentir dor. O acúmulo de ácido lático vai acontecer muito mais porque você não preparou aquela musculatura, você não aqueceu aquela musculatura. Então até a circulação fica mais deficitária. Nós temos que trabalhar isso aí para começar a forçar até menos a parte cardiovascular. Então, na minha opinião, o alongamento é imprescindível. Para você, atleta ou não, praticou algum tipo de atividade física, alongue antes e, se possível, alongue depois, sempre respeitando os limites do seu corpo. A gente consegue melhorar essa amplitude que fala? A amplitude a flexibilidade vem mais da musculatura. O indivíduo que fica em pé tem que ir lá encostar a ponta do dedo no dedo, então, tal. Quem não consegue, um dia pode conseguir se treinar? Se treinar, sim, porque você vai conseguir alongar a musculatura e melhorar a ADM, a amplitude do movimento articular, com maior líquido sinovial. Você consegue ter mais a flexibilidade no total e muita gente tem um encurtamento para o problema articular. A pessoa fala, eu sou travada e pensa que é muscular. Não, vai ver o quadril não está simétrico. Está desalinhado. Está desalinhado, a coluna não está alinhada. Então, tudo isso leva a um déficit motor que, consequentemente, vai levar você a desenvolver um encurtamento maior da musculatura. Quer dizer, e quando você tem situações como essa, assim, do indivíduo ter algum desvio, esses desalinhamentos e tal, você consegue, através da fisioterapia, num tratamento, sei lá, de médio e longo prazo, resolver? Isso. Quando esse paciente é adolescente, criança e adolescente, é muito mais fácil o tratamento, porque ele está em fase de crescimento, você consegue corrigir as tortuosidades. Depois que a pessoa parou de crescer, já é uma deformidade óssea, já se torna um pouco mais difícil. Você consegue melhorar, a pessoa nunca mais vai ficar 100%. Né? Mas você consegue evitar que a pessoa tenha um quadro álgico, que são as dores, né? E consegue, através do alongamento, eu uso muito uma técnica francesa que chama easy stretching. Easy stretching. Isso, é muito, eu acho que dentro dos meus pacientes, eu estou tendo uma vantagem muito grande por usar essa técnica, todos estão sendo bem aceitos. Então, assim, cada profissional vai trabalhar de uma maneira, mas o importante, e eu continuo defendendo, a atividade física bem dirigida, específica para cada biotipo e a vontade da pessoa, o profissional consegue orientar bem e a pessoa tirar prazer do esporte. Olha, a gente está aqui conversando com o Dr. Renato Augusto, que é fisioterapeuta, responsável pela clínica Bem-Estar, e ele está aqui falando conosco sobre fisioterapia preventiva. Nós vamos ao intervalo rapidinho e a gente volta com mais aqui no programa Conexão. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode enviar a nossa produção no 34544000. Rapidinho intervalo e a gente volta sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Também conosco a Oral Center Odontologia Especializada do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt e Lapa Reforço de Fundações, na São Vicente 235. Anote o telefone da Lapa Reforço de Fundações, é o fim das trincas e rachaduras. Lapa Reforço de Fundações, fone 3304-0334. Olha, você vai fazer um orçamento sem compromisso com o pessoal da Lapa. Você que é da região de Pompeia, de Garça, ligue e faça um orçamento sem compromisso. Se o problema for reforço de fundação, está resolvido, porque a Lapa é expert no assunto. Ela trabalha com aquela estaca de reação tipo Mega. É um serviço rápido, seguro e garantido. A gente volta na sequência, não sai daí não. Até já.